Oi, gente. Vocês já tiveram alguma vez um ataque psicótico? É uma delícia. Pois eu vou contar o meu nesse vídeo. É lógico que tem a ver com os meus anos de Suécia, né? Então fica aí, que aí vem bomba. Pois é, gente. O sueco, ele odeia confrontação. Ele não te fala na cara, ele te faz entender quando tem alguma coisa errada. O problema é que eles são tão intolerantes que sempre tem alguma coisa errada. E eles fazem entre eles também. Bom, durante o tempo que eu morei lá, eu sempre ficava pulando de emprego em emprego, empregos temporários. E era muito chato ter que ficar procurando sempre alguma coisa, né? Então, como eu sabia que sem um diploma sueco eu não ia conseguir muita coisa, eu resolvi fazer um curso de administração hospitalar. Olha quem tá aqui. Esse é o meu bisnaga que ficou perdido na rua 3 semanas. E daí a minha vizinha achou ele. Bom, de qualquer maneira, maldita hora que eu fui fazer aquele curso. O curso em si era bom, mas quando eu fui me candidatar, eu reparei que eles não ficaram muito contentes. Para eles, como o curso era grátis para mim, era bom porque eles recebiam de dinheiro do governo. Era um curso pago pelo governo. Mas como era para dar assistência a médicos, ou seja, você colocava aquele fone de ouvido e daí os médicos ficavam ditando os jornais médicos e você passava para o computador, eles não queriam uma estrangeira fazendo aquilo. Meu sueco sempre foi perfeito. Sempre foi o idioma falado em casa. Mas, mesmo assim, eles não queriam. Eu tinha diploma da língua, como língua estrangeira. Tinha conseguido com as mais altas notas. Entreguei para a escola. Diploma universitário do Brasil em línguas. Sim, porque você precisava ter pelo menos um diploma colegial. Eu tinha muito mais, né? Mas eu espero. E eles só vão me chamar para entrar no curso 2 semanas antes de começar. Quando eu começo o curso, eu descubro que estava cheio de suecas, só tinha mulher, sem o diploma do colegial, gente. Ela só tinha o ginásio. E eu perguntei, quando é que você foi chamado? Ah, faz tempo, faz meses. Quer dizer, eu fiquei sem entender. Eu, logicamente, como única estrangeira no grupo, eu percebi
Eu fui a última a ser chamada e me chamaram só como step, porque eles não tinham suecas suficientes para colocar no grupo. E eu comecei o curso toda animadinha, né? Porque para mim aquilo era um desafio. Daí eu sei que eu fiz o primeiro semestre, teve a pausa do Natal, do Ano Novo. E antes de ter essa pausa, eu falei na frente de todo mundo: olha, eu queria saber por que eu fui a última a ser chamada. Porque aquilo eu fiquei remoendo assim um semestre inteiro. E eu falei no meio da aula, sabe? Não pegou bem. Sim, foi falta de tato? Foi falta de tato. Eu devia ter feito aquilo? Não sei. Para aquela professora não pegou bem. E eu fazia umas perguntas assim que eu acho que ela não estava muito afim de responder. Sabe, gente, é uma mentalidade tão bizarra pra gente. Pra mim, fazer perguntas, esmiuçar o que está sendo dito pelo professor deveria ser um elogio, porque o aluno está demonstrando interesse. Mas para os suecos, você está atrapalhando a aula. É assim. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho até que no Brasil seria até um elogio para o professor ver um aluno que não só fica olhando e se ele está entendendo ou não, ele está quieto. Mas é o que acontece com os suecos. Eles ficam só olhando a pessoa falar, nunca interrompem, nunca perguntam nada e ficam assim, você não sabe o que eles estão pensando. Mas é a cultura deles. Passou essa pausa de final do ano, quando eu começo o segundo semestre e o último, graças a Deus, eu noto que a professora está usando os meus jornais médicos como paciente para dar aula. A gente trabalhava muito com jornais médicos, com relatórios médicos, porque a gente tinha que colocar o fone de ouvido e datilografar no computador. Veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro. Eu comecei a pirar. Porque existe um sigilo que ninguém pode pegar seus relatórios médicos. E isso também, como assistente de médico, a gente aprendeu. As leis dentro de um hospital, as leis de para quem você pode passar as informações médicas de uma clínica para outra. E aquilo é totalmente restrito. Você, inclusive como paciente, você tem que assinar um termo dando permissão para isso acontecer. E eu percebi que, de alguma maneira, aquela professora
estava conseguindo os meus relatórios médicos. Depois de 2 meses, começou a me crescer uma paranoia, gente, um estresse. Eu perdi totalmente a motivação de continuar o curso. Eu comecei a passar mal. Lógico, eu acho que qualquer pessoa começa a passar mal depois de uma dessa. Eu comecei a pirar. A minha paranoia, assim, foi pro astral. Eu achava que tudo tinha a ver comigo. Gente, eu cheguei uma vez em casa e eu tive o maior ataque de pânico que vocês podem imaginar. Eu nunca tinha sentido uma coisa daquela. Eu comecei a perder o controle da minha respiração. Eu não sabia o que era aquilo. Eu estava deitada na cama, eu levantei para ver se eu conseguia controlar a minha respiração. Eu não sabia absolutamente nada de ataque de pânico. Daí eu comecei a gritar assim e eu não conseguia parar, porque eu não tinha controle. E eu me lembro que era mês de fevereiro e tinha um monte de neve lá fora. E eu fiquei olhando pela janela e eu pensei, porque você começa a querer achar alguma explicação, você quer ter alguma ordem na sua cabeça e conseguir o seu controle de volta para saber o que está acontecendo, por que é que estão fazendo aquilo com você. E a explicação que eu tive é que eu achei que eu estava morta. Quando eu tive o ataque de pânico, que eu dei aquele último grito, ainda bem que meus filhos não estavam em casa. Eu pensei, agora eu morri. E eu tô do outro lado, no mundo paralelo, no mundo dos espíritos. Os meus pensamentos a mil, né, gente? Então eu achava, por exemplo, que todo mundo era alma e que eu era a única pessoa viva no mundo material e que eles, então, existiam, cada pessoa que eu tinha encontrado na minha vida existia para me dar uma lição e me encaminhar para o mundo espiritual. É uma coisa muito difícil de explicar. Mas eu vou dizer, não é uma experiência nada agradável. Em resumo, eu que nunca tinha faltado num único dia naquela escola. Uma vez até eu cheguei aí com febre para lá e levar um monte de remédio comigo que eu botei na minha carteira na sala. Ficava assistindo a aula, tomando notas, fazendo anotações e tomando um remédio atrás do outro, mas faltar eu não faltava. Mais ansiedade do que eu, ninguém tinha. Bom, eu parei de ir na escola. Eu não aguentava mais aquela perseguição da parte da professora. Até que uma das alunas me ligou. Lena, você nunca faltou. E você já está 2 semanas sem vir na aula. O que é que aconteceu com você? Eu comecei a chorar no telefone.
E eu contei que a professora tinha levantado todos os meus relatórios médicos. E ela me dizia, mas é impossível, isso é contra a lei. E eu dizia, Bárbara, eu sei, mas de alguma forma isso aconteceu. E eu não aguento mais sentar na sala de aula e ficar vendo os meus relatórios médicos serem usados como exemplo de aula. Eu não vou mais. Não, mas você não pode desistir, porque senão você não vai se formar, não sei o quê, você vai perder tudo que você fez até agora. Eu cheguei até a dizer que essa professora era casada com alguém do governo sueco, um tipo de FBI sueco, e que eles estavam querendo me matar, por isso que eles estavam me perseguindo. Bom, essa menina, Bárbara, ela falou, realmente você não tá bem, mas eu posso te garantir. Você vai terminar esse curso, volta pra cá e se você começar a passar mal durante a aula, você me avisa que eu vou ter uma conversa com o resto do grupo. Elas vão ficar de sobreaviso. Dito e feito, eu voltei depois de 2 semanas de ausência. No primeiro dia, nada, mas é lógico, a professora não sabia que eu ia voltar naquele dia. Então ela não tinha preparado nenhum relatório médico meu para aula. Mas no dia seguinte, tira e queda, mais um relatório meu lá, como exemplo de aula. Ela só apagava o nome, entendeu? Mas o resto era alguma consulta que eu tinha tido. Eu comecei a passar mal, virei para a Bárbara, falei, eu tô passando mal. Segurei na mão dela assim. A Bárbara pegou, começou a olhar para as outras do grupo, que já estavam sabendo. Bom, de repente, eu vejo tudo que a professora fala durante a aula, as meninas caíam na gargalhada e falavam, não, não pode ser assim, você está enganada, com certeza. Quer dizer, eu vi um comportamento totalmente atípico, numa realidade assim totalmente anormal no meio da sala de aula, do grupo contra a professora. Claro, porque ninguém na Suécia pode ser direto, parar a aula e falar, escuta aqui, professora, vamos tirar a limpo, da onde a senhora conseguiu esses relatórios médicos? Ninguém faz isso. Não, é tudo por indireta. Parou. Eu continuei indo na aula no dia seguinte, depois de 2 dias, 3 dias, continuei normalmente. Tinha as pausas para tomar café, chá, comer um lanche. Eu sentava lá quietinha na minha, ainda totalmente atordoada daquela paranoia. Todo mundo sentava ao meu redor, conversava comigo, eram hiper amigas, para eu aguentar o tranco. Mas a perseguição dos relatórios médicos acabou. Eu fiquei sabendo,
eventualmente, que realmente eu não era benquista naquela escola por ser estrangeira. Porque eles achavam que, por não ter sueco como língua materna, que eu mal ia conseguir escrever os relatórios médicos de ditados feitos por médicos. E que, como na Suécia tem muito médico estrangeiro, o trabalho desse assistente médico é de corrigir os erros em sueco que esses médicos fazem quando eles ditam os relatórios. E eu, como estrangeira, eles me viam como incapacitada de fazer isso. Sim, mas no final do curso, eu fui a que conseguiu o melhor emprego de todos. E vocês sabem por quê? Porque eu consegui trabalhar com um professor de pesquisa ao câncer que me contratou para traduzir os relatórios médicos ditados do sueco, ele ditava em sueco, e eu traduzia simultaneamente no computador para o inglês. Sem aquele diploma da escola, eu nunca iria conseguir um emprego daquele, apesar também de ter sido temporário, né? Quer dizer, eles sabem tanto que eu dei um tapa de luva de pelica neles. Gente, a gente usa assim uma indiretazinha aqui e ali para dar um simancol em alguém, né? Que tá sendo demais. Mas o que eu passei um dia atrás do outro, durante meses, sabe? Perdendo todo o seu equilíbrio, não entendendo as coisas. Quando a pessoa chega ao ponto de deixar de ir na aula 2 semanas por estar passando mal, pô, daí a coisa tem que parar, né? Eles não podem continuar. E a professora mandava ver, não parava de jeito nenhum. Foram as outras alunas que pararam ela durante a aula, perdendo o respeito, rindo na cara dela, na frente de todo mundo, o grupo inteiro. Olha, eu tô falando mal da Suécia aqui, mas todas as outras alunas eram suecas, né? E foram elas que me trouxeram de volta ao grupo, que me trouxeram de volta ao curso para eu conseguir o meu diploma e terminar o curso. Porque eu não ia conseguir. E o engraçado de tudo isso é que quando a professora foi obrigada a parar com a perseguição, também devido às indiretas do grupo das alunas, ela também deixou de ir na aula, ela ficou 1 semana de licença médica.
E apareceu lá com a cara toda estourada, com bereba, sabe? Passando mal. Quer dizer, ela tomou o xarope que ela tinha me dado, sabe? Na mesma moeda. Olha, gente, foi um negócio que eu nunca esqueci. Nunca esqueci. Eu nunca tinha experienciado isso no Brasil. Imagina no Brasil. Na Finlândia também não. Na Holanda também não. Foi na Suécia. A Finlândia, apesar de também ser um país nórdico, como a Suécia, eles são muito mais diretos, sabe? Se tem alguma coisa errada, eles dizem. Eles já iam começar, quando eu perguntasse por que estão demorando muito para me chamar para começar esse curso, eles já iam falar na lata. É por causa disso, porque você não tem o sueco como língua materna. Eles já iam falar isso. Apesar de que eu não sei se isso ia ser muito legal, porque iria ser considerado como xenofobismo, né? Eu tinha toda a papelada que eles precisavam para eu poder começar o curso. E eram as outras, as suecas, que não tinham nem o nível colegial. Mas é isso. O que é que vocês acham de uma experiência dessa? Vocês iam aguentar viver num país xenófobo? Miau para vocês. Obrigada por assistirem. Deixem seus comentários. Tchau.